Uma boa tarde para todos nós. Um prazer imenso estar aqui hoje com todos nessa nossa tarde para que a gente possa estudar. Coloca uma no congelador. Tá? Tá bom. Tá bom. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre alguns assuntos que são muito importantes para nós, que são as discussões que nós temos em doutrina espírita sobre um tema muito importante para nós, que é a questão sobre família. E aí nós vamos trabalhar especificamente vários conceitos que a gente tem sobre este assunto, segundo a ótica daquilo que a literatura espírita nos coloca. E a primeira informação que a gente obtém sobre família, quando a gente começa a consultar a literatura espírita, é que, diferentemente do que a gente muitas vezes pensa, nós não fomos criados vinculados uns com os outros. Nós não fomos criados de maneira que nós, desde o princípio, já tínhamos vínculos entre nós. No período do chamado Paleolítico, que é o período lá atrás, ancestral nosso, em que nós estávamos ainda na época da pedra lascada, nós não tínhamos vínculos necessariamente já criados com algumas pessoas. Nós éramos espíritos estranhos entre si, iniciando um processo de convivência. Até mesmo numa fase posterior a essa, uma fase mais recente nossa, um período que a história chama de Neolítico, que é já bem mais próximo da nossa história, que é diferente do período anterior, onde o homem não tinha praticamente nenhuma compreensão das coisas. O Neolítico é marcado por uma mudança muito forte. Eles já moram em cabanas, já constroem suas casas, eles tecem suas roupas, usam calçados, eles fazem tigelas, dominam as cerâmicas, já dominaram os metais, já sabem preparar ferramentas feitas de ferro, o que é muito diferente do período paleolítico. O que mudou daquela etapa para esta? Uma coisa significativa aconteceu. Esse período aqui chamado de paleolítico é o período do homem primitivo mesmo. E esse período, segundo os historiadores, durou 2,5 milhões de anos, nós nesse padrão aqui, andando bem devagarinho. E o Neolítico, que já é uma mudança muito grande, já é o período no qual nós estamos falando de 10 mil anos atrás. Eu disse 10, não disse 100. São 10 mil anos, ocorreu uma mudança incrível na história e nós experimentamos um acelerado processo de desenvolvimento. Nos fala a doutrina espírita que é a primeira chegada dos migrados na Terra, é quando alcança o planeta o primeiro grupo daqueles que teriam migrado de outros orbes para a Terra. A cena que nós estamos vendo aqui nesse momento é um sepultamento, e se a gente pode ver, ele está sendo sepultado com seus objetos pessoais, porque na verdade a ideia da imortalidade da alma já existia na pré-história. Então ele está sendo sepultado porque acreditava-se que depois da morte ele iria precisar dos seus pertences, tal como os egípcios antigos sepultavam os seus faraós com todos os seus tesouros, porque na vida eterna ele iria precisar do corpo e também das coisas que ele teria usufruído durante a vida física. Mesmo neste período assim avançado do chamado Neolítico, nós ainda não podemos dizer que as nossas famílias estão de fato constituídas. Alguns laços ainda muito rudimentares poderiam estar sendo formados nesse período da nossa evolução. Mas, na verdade, o mecanismo do convívio que vai fazer com que nós tenhamos o estreitamento dos laços e a formação daquilo que nós chamamos de família vai se dar dali para frente. A cada encarnação, a cada experiência, a cada novo retorno, a cada novo reencontro, daquela circunstância que era provacional dos espíritos se encontrarem por questões de provas, nós vamos começar
a desenvolver os nossos vínculos. Por quê? Porque, segundo o Espiritismo, nós estamos postos em uma condição de desenvolvimento, e esta condição de desenvolvimento que nós temos não consegue ser operacionalizada sozinha. O ser humano, ele é um ser gregário. O que significa ser um ser gregário? Significa que nós, na nossa vida, nós temos a necessidade de bandos, nós sempre andamos em bandos. Se pegarmos a nossa ancestralidade, o nosso período ancestral ainda na condição animal, nós sempre andamos em bando. Se for olhar na savana, a gente andava em bandos. Nós temos uma característica de andar de grupos. E isso sempre foi assim, desde o princípio. Então, nós não nos desenvolvemos sozinhos. Nós precisamos das pessoas para realizar o nosso processo de desenvolvimento. Não. É para você ficar com esse negócio lá. Pega aqui. Daqui a pouco não esquenta, eu trago outra mais fresquinha. Não, tá congelado. Tá, então, não. Aí veja só, nós temos para conviver conosco indivíduos que vêm participar da nossa história de vida. Como a gente pode ver, a boquinha deles está reta. Porque eles não têm nem afeto e nem desafeto. Eles não acham bom e nem acham ruim. Eles nem acham o que eles acham. São espíritos ainda na infância espiritual e que não possuem necessariamente nenhum vínculo entre eles. O que fez esses espíritos estarem juntos? Uma circunstância que a literatura espírita chama de natureza das provas. Natureza das provas é uma circunstância provacional. O sujeito está naquela condição porque foi a experiência que coube para ele. Nós não podemos admitir que tudo aquilo que nos acontece em termos de outras pessoas ocorre porque essas pessoas têm vínculo conosco de outras existências. Nem tudo. Tem coisas que acontecem sistematicamente na nossa vida, mas que não são obrigatoriamente vínculos do passado. Por exemplo, você pega a mesma condução no mesmo ponto de ônibus, no mesmo horário. Vai uma mesma pessoa com você todos os dias. Isso não significa dizer que esta pessoa pertence ao seu passado. O que trouxe aquela pessoa para viver com você? A natureza da prova. Que natureza? A prova dele de pegar o 404 todos os dias naquele mesmo ponto indo para o Campão da Embuia. Pronto. Aí, como ele tem que pegar naquele mesmo ponto, 7 horas da manhã você encontra com ele. Mas ele não tem obrigatoriamente uma coisa do passado. Então a gente tem circunstâncias de natureza das provas. Mesmo laços mais estreitos, como os laços familiares, nesse período inicial, não eram laços feitos por vínculos do passado. Eles estavam sendo feitos. Então havia um coletivo de espíritos vivendo numa determinada comunidade primitiva, plantando sua mandioca, pegando seu peixinho, vivendo de maneira muito rudimentar, porque era ainda o albor da civilização, não tinham ainda muitas experiências. Então eles encarnavam em grupo e até os próprios casamentos, as próprias vinculações, elas se davam por uma natureza provacional. Estou confundindo vocês? Era assim, digamos, aqui eu tenho uma coletividade de 200 indivíduos. Olha, esses 200 indivíduos aqui vão reencarnar e os mentores vão administrar o desenvolvimento desse grupo. Mas quem vai casar com quem? Deixar que eles escolham, né? Deixa que eles se decidam. Então havia muito mais flexibilidade. Por quê? Porque não há uma história anterior que justifique isso. Isso é muito lógico, porque se a gente disser assim, a gente casa hoje com pessoas que têm a ver com o nosso passado. Então eles estão no nosso passado. Se eles estão no passado, eles casaram conosco, eram do passado do passado. Aí do passado do passado do passado do passado do passado vai começar quando?
Começa na natureza das provas. E a partir da natureza das provas, os indivíduos vão se relacionar. Ou seja, esses que estão conosco, pela natureza das provas, eles vão iniciar um processo de convivência conosco e nós com ele também. Dessa convivência vai surgir ou uma simpatia ou uma antipatia. Pode ser que, de repente, com um determinado indivíduo desta minha coletividade, eu goste de caçar com ele. Eu gosto, porque ele é companheiro na caçada. Teve uma vez que a onça correu atrás de mim e ele me ajudou a subir numa árvore para fugir dela. Teve uma vez que nós pescamos pouco e ele dividiu o que ele pescou comigo. De uma outra vez eu me machuquei, ele me carregou, ele me trouxe. Então eu até gosto desse cara, eu sinto uma simpatia por ele. Há uma certa condição em que eu me agrado de estar ao lado dele. Quando eu vou caçar, prefiro ir com ele do que com esse outro aqui. Esse outro aqui também é pela natureza das provas. A gente nunca conviveu antes, nós estamos começando agora, mas ele é muito antipático. Ele é muito antipático. Eu não gosto de caçar com ele, porque nós fomos caçar e a onça correu atrás de nós e ele me empurrou para cima dela. Nós fomos pescar, tinha pouco peixe, ele pegou tudo para ele e me deixou com fome. E na vez que a gente saiu, que eu me machuquei, ele foi embora na frente e me largou para trás. E aí a gente vai criando simpatias ou antipatias de acordo com as vivências que a gente vai tendo. Ou seja, começa pela natureza das provas, mas não termina pela natureza das provas. É confuso? É como, por exemplo, numa faculdade. Quando você vai fazer a faculdade, no primeiro dia de aula, todo mundo é estranho entre si. Quem será que eu vou gostar? Quem será que eu vou escolher para ter raiva? Quem será? E tal. E a gente começa a olhar no primeiro dia de aula quais são as pessoas que nos parecem que serão mais simpáticas. Só que quando o curso termina, nós já criamos vínculos. Aquilo que era a natureza das provas, porque ele passou no mesmo vestibular que eu, acabou gerando como resultado um vínculo, ou de afeto ou de desafeto. Viver muitos anos com alguém dentro de um prédio de condomínio, brigando por conta de problema, de vazamento, de confusão, acaba gerando ou laço de afeto ou laço de desafeto, que a depender do que a gente faça, esses laços podem ser muito fortes. Laço de afeto forte ou laços de desafeto forte. E ao momento em que acontece os laços de convivência, nós vamos perceber que vai estabelecer-se em nós um vínculo com essas criaturas. Então, eu irei reencarnar, mas na medida em que eu tive a oportunidade, Ângela, de criar vínculos de afeto com algumas pessoas, o lógico dentro da dinâmica da vida é que eu queira as pessoas que são meu laço de afeto perto de mim. Tá certo? Existem laços de afeto que são mais frágeis, a gente só gosta assim um pouquinho, gosta muito, que não justifica trazer esta pessoa para a minha convivência familiar. Mas tem vezes que a gente tem laços de afeto que se tornam muito fortes e que a gente quer demais que aquela pessoa que nós aprendemos a amar, que ela faça parte da nossa vida. Então, o que vai acontecer? Eu encarno e aquelas pessoas que do passado não tinham um rosto, elas eram completamente estranhas a mim, agora eu já tenho laço de afeto por esse indivíduo. Eu agora criei uma vinculação que me agrada viver ao lado dele. E ele agora não tem mais aquele rosto indiferente. Ele agora é esta figura simpática que me agrada. Eu vou reencarnar. Eu queria muito que
esta pessoa estivesse comigo. Então nós temos, em função das histórias que a gente já viveu, o desenvolvimento por nós mesmos de laços de afeto. Então não é Deus que estabelece que estas pessoas vão ser sim da minha família. Somos nós que definimos isso. Em O Livro dos Espíritos existe uma questão muito comentada que fala sobre as chamadas metades eternas. Já ouviram falar de metades eternas? O que são metades eternas? Metades eternas é o seguinte: Papai do Céu criou uma alma, só uma só, e pegou esta alma e pegou uma espada e plá, dividiu a alma em duas metades. Botou a metade em Romeu e botou a outra metade em Julieta. E disse: agora vocês vão se encontrar. Não adianta ser Montecchio, Capuleto, não interessa, vocês vão acabar ficando juntos, porque são metades eternas. Vocês nasceram para pertencer um ao outro. Deu para entender a ideia das metades eternas? Ótimo, agora vocês desaprendam, porque isso aí não é doutrinário. Metades eternas seria um conceito que nega isso que eu estou dizendo. É como se Deus tivesse criado as pessoas desde o princípio consagradas umas à outra. Abelardo para Heloísa, Jade para Lucas, né? Vocês não sabem que eu sou muito novos. Vocês não sabem quem é Jade. O clone é outra coisa. Então nós, na visão da doutrina espírita, nós não temos esse conceito. Existe um outro conceito, que este sim é doutrinário, chamado almas gêmeas. Almas gêmeas não são metades eternas, porque metades eternas foi Papai do Céu que criou, cortou no meio e botou cada metade num. Um é Isaac e outro é Rebeca. E os dois vão se encontrar e vão se casar. Se procurar, Não, mas não adianta, você pode jogar onde você jogar, as metades da laranja vão se encontrar. Elas vão se encontrar. Não adianta, você pode jogar um no norte, outro no sul, o ímã vem, pá, junta, porque são metades eternas. Esse é um conceito que a doutrina espírita não aponta. A doutrina espírita aponta o conceito de almas gêmeas. Almas gêmeas é um rótulo que a gente encontra na literatura espírita para representar pessoas que se autoelegem. Não foi Deus que assim definiu, foram os espíritos que, em função das suas histórias de vida, disseram: eu gosto de você, eu quero seguir com você. E para a sorte dela, o outro disse a mesma coisa. Porque quando um diz que sim, outro diz que não, é complicado. Mas no caso aqui, há uma eleição mútua. Você representa o amor da minha vida e você representa. Se eu tivesse que casar com você, com uma outra pessoa, escolheria você de novo. E se daqui a 10 anos tivesse que escolher, escolheria você novamente. Então isso é um indicativo de almas gêmeas. Espíritos que se comprazem na sua convivência. Então, esses laços de afeto que constroem as chamadas almas gêmeas são conceitos que são, de acordo com a doutrina espírita, diferente do conceito de metades eternas. E esses laços de afeto se constroem no tempo, nas encarnações, nas múltiplas experiências corporais que vão permitindo aos espíritos o desenvolvimento das suas potencialidades afetivas. É confuso? Tranquilo até aqui? Muito bem. Então vamos piorar. Todo mundo que faz parte dos laços de afeto passam a constituir um elenco de espíritos chamado família espiritual. O que é família espiritual? É a soma de todos os meus laços de afeto. Quem eu já amo faz parte da minha família espiritual. Não preciso dizer que a cada encarnação
a tendência é que esta família cresça, porque eu desenvolvo afeto por novas pessoas, e aí essa condição vai se ampliando, e nós já temos uma quantidade muito grande de pessoas que fazem parte da família espiritual, e quando a gente vai reencarnar, apenas um pedaço dos nossos laços de afeto, apenas uma parte daqueles que são da nossa família espiritual reencarnam. É muita gente. Tem que trazer um trem de gente para poder... Não dá, é muito, são milhares e milhares de pessoas. Então a gente tem como família espiritual alguns que vão ser pai, mãe, filho, neto, irmão, né? Esposa, esposo. Essa dinâmica é porque a família espiritual, ela funciona igual um iceberg, só que de cabeça para baixo. O iceberg, a maior parte está para baixo e um pedacinho está para cima. A família espiritual é o contrário, a maior parte está encarnada e a grande maioria está desencarnada, vibrando por aqueles que estão encarnados para que eles tenham êxito na sua existência corporal. Ok? Jorge? Animal pessoal, está todo mundo quietinho, né? Então, eu estou muito quietinho, Tadinho. A gente desenvolve esses laços de afeto também no mundo espiritual com alguém, com algum espírito que a gente não tem nenhum conhecimento ainda? Pode desenvolver, sim. Eu posso desenvolver laços de afeto no mundo espiritual. Eu nunca encarnei junto. Ali eu posso, porque veja, a vida é um contínuo. Nós é que temos a ideia de que a gente só quando está encarnado é que as experiências acontecem. Não, a vida é um contínuo. É claro que eu estou falando que a vida é um contínuo. Então eu vou perguntar para vocês: qual é o contrário de morte? O contrário de morte é? Muito bem, está errado. O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Porque o oposto da saída é a chegada. Porque vida não tem contrário. Como é que eu vou ter não vida? Sempre estou vivo. Se eu estiver no corpo ou fora do corpo, eu estou tendo vida. Não tem não vida. Questão 85 de O Livro dos Espíritos. O mundo real e verdadeiro é o mundo dos espíritos, que é pré-existente a tudo. Então é esse que é o foco. O foco é a vida. Encarnado é uma circunstância, mas a vida continua o tempo todo, né? Tem até a obra do André Luiz com o nome E a Vida Continua. Porque não existe interrupção, as experiências de cá, as experiências de lá, tudo se soma num grande todo que é a vida da criatura humana. A encarnação é apenas uma circunstância nessa dinâmica evolutiva. Então, os nossos laços de afeto vão compor a nossa família espiritual. E aqui eu tenho uma observação. Nem todo mundo que é laço de afeto é uma pessoa maravilhosa, tá? Tem vezes que a gente ama pessoas que são difíceis. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Você bota o cara de pé, aí o cara, você bota de pé, mas meu filho, pelo amor de Deus, vamos embora, meu filho acorda, meu filho levanta, meu filho vai, meu filho se mexa, meu filho vai, de novo meu filho, então, ou minha filha, né? Então, às vezes, você tem alguém que você ama muito, mas você ama enlouquecidamente. Mas nem pelo fato de você amar, eles são espíritos que correspondem a esse afeto. Às vezes, eles até nos gostam. Você gosta dele e ele gosta de você, mas ele não dá conta sozinho. Quantas mães amanhã estarão na porta dos presídios para visitarem seus filhos? Elas não desistiram deles. E isso não significa dizer que eles sejam cruéis com suas mães. Às vezes são filhos bons para seus pais. Mas eles não dão conta. Mãe, eu não consigo. Eu roubo, eu bato, eu faço uma série de atos de violência.
Porque ele tem dificuldade, é da característica dessa criatura. Então nós, na verdade, dentro desse elenco dos espíritos que fazem parte do nosso laço de afeto, que a gente vem construindo ao longo das existências, existem os afetos que são nossos grandes parceiros, nossas almas gêmeas, que a gente anda com elas e que vão ser nossos cúmplices em tudo, mas a gente também tem os nossos laços de afeto que são frágeis. Ainda são frágeis, mas a gente não desiste deles. A gente não abandona. Por quê? Porque existe alguma coisa dentro de nós que diz que a gente precisa perseverar um tanto mais. As outras pessoas que estão fora dizem, larga a mão, está perdendo tempo, larga a mão. Mas a gente sente que precisa. Cadê o meu auxiliar para assuntos aleatórios? Não, o Luiz, cadê o Luiz? Depois. Pega uma aguinha gelada lá, Luiz. Não, ainda não. Deixa ela gelar mais, ainda tem aqui. Não faz mal, a outra gela Tem várias lá. Eu quero te fazer uma pergunta, Jorge, da minha querida, que ela precisa me explicar de modo que eu entendi. Daqueles filhos que viram criminosos. Dos filhos que viram criminosos, que ela vai na porta da... Eles já vêm com isso? Ou é por causa da educação que não foi perfeita, sei lá, a falta de pai, sei lá, mãe solo? Questão 583 de O Livro dos Espíritos. Se os pais fizerem tudo o que puderem pelos filhos, e ainda assim os filhos enveredarem pelo caminho do mal, os pais são responsáveis ou não? Não são. Então existem essas circunstâncias que você falou. Fragilidades educacionais que, de certa maneira, predispuseram com que determinados espíritos tivessem uma vida desequilibrada. Mas isso não é tudo, porque tem muitas famílias em que os pais dão toda a educação e o cara sai torto. Mesmo com todos os esforços que a família faz para que ele se eduque, ele traz um pendor de violência dentro de si. Posso dar um exemplo para que fique claro isso? Imagine que você, numa encarnação anterior, você era um dono de fazenda, dono de, como é que chama? Dono de engenho, aquela quantidade enorme de escravos, aquela vida de senhor, escravos e tal, e você tinha uns 3 capatazes que faziam tudo para você. Você disse, pega aquela pessoa lá, pega aquele escravo lá e pendura no tronco, dá 50 chibatadas nele e deixa ele passar a noite pendurado no tronco. E o cara ia lá e fazia. Aquele outro eu quero que você mate. Aquela mulher ali eu quero que você vá lá e violente. Então, ele tinha uma ascendência sobre esses empregados, que eram capatazes, e ele, de certa maneira, estimulou a violência nessas pessoas. Ok? Mas esse dono de escravos, ele tem virtude, ele não tem só defeito, ele também tem virtudes. Mas ele estimulou o crime através da mão dos seus capatazes. Encarnação seguinte, ele reencarna e os capatazes são filhos dele. Você não ensinou violência para eles, agora você vai, meu filho, não faça isso. Não brigue na rua, não bata em ninguém, não, eu vou matar. Não faça isso. Então, existe um vínculo, porque os capatazes têm um vínculo de afeto, havia uma relação de proximidade entre o senhor do engenho e os escravos, e agora eles estão juntos, numa mesma família, filhos indóceis, que o pai tenta botar na linha e não consegue. Então o pai às vezes tenta educar, o pai nasce espírita, coloca o menino na evangelização, mas ele vai meio tortinho, e ele lá na frente vira, né? Vai torto, a caçamba vai e de repente vira no meio da estrada. É uma possibilidade. Às vezes você tem uma história afetiva muito intensa, com várias parceiras, e aí você desequilibra muita gente nessa história. Numa encarnação seguinte, aquela menina que você, como diz Emmanuel, colocou lama escorregadia no pé dela, ela vem sua filha. Aí se essa menina não tem gente, essa menina só se eu prender,
trancar num quarto, porque não é possível. E essa moça, que hoje tem dificuldade, pode ser, eu disse pode, não estou dizendo que pode ser a antiga companheira do passado, que agora reencarna pertinho de você, na condição da filha rebelde. Então, o indivíduo traz pendores. Se a educação for deficiente, dificulta. Se a educação for melhor, diminui a chance, mas não é garantia de que não. Se ele tiver pai e mãe, se for evangelizado, for para o centro espírita, não garante. Não garante. Pode amenizar, mas não garante. Como também nada diz que se ele tiver uma mãe solo, com dificuldade econômica, morando num local de acesso à droga, que obrigatoriamente essa criança vai ter que se perder. Então, o meio ele nos condiciona, mas ele não determina a condição do espírito. Existem muitos fatores aí para que a gente chegue numa condição de criminalidade. Bom? Muito bem. Laços de afeto são esses. Mas imagine aquele sujeito que a onça queria me comer, o que não dividia, o que era problemático, queria uma raiva danada dele. Muita raiva. Insuportável, por sinal ele. Então, como ele é insuportável, eu desenvolvi por este indivíduo um laço de desafeto. Ele tem uma cara antipática até. Um laço de desafeto, eu não gosto. Era a natureza das provas, mas agora é um laço de desafeto. Era a natureza das provas, mas agora é um laço de afeto. Então vejam que era a natureza das provas, mas na mesma existência, esses espíritos se transformaram em laço de afeto e desafeto. Só que a vida não é assim, do tipo, olha, esses são os teus laços de natureza das provas, que você vai converter em afeto ou desafeto, sei lá, e vamos trocar. Não, vamos tocar, não é. Porque no meio da existência aparecem outros que vêm para conviver, tá? Aparecem outros. O tempo todo estão chegando novos laços. A vida não para. A vida não para, né? Então, novos estão chegando para a nossa convivência. E a dinâmica da vida é exatamente essa. Vem para a natureza das provas e a gente vai convertendo isso em afeto ou desafeto. Melhor que fosse tudo afeto. Mas às vezes a gente não dá conta e desenvolve laços de desafeto também. Beleza? Vai todo mundo desencarnar. Todo mundo desencarnou. Todos. E como nós desencarnamos, vamos voltar todo mundo novamente. Quem eu vou querer para fazer parte da minha família? Quem eu quero? Quem eu quero perto de mim? Eu gostaria de ter só os afetos. Eu. Então, aquele que é laço de afeto, ele volta. Tanto os meus laços de afeto que são equilibrados, que são estáveis, como meus laços de afeto frágil. Sabe por quê? Porque a gente ama. Mas se eu deixar esse menino, ele vai acabar se perdendo. Dá para mim? Deixa eu levar. Vai ser uma carga para você carregar. Faz mal. Eu gosto dele, eu vou ter paciência. E às vezes a gente tem mesmo paciência. Tem vezes que a gente se aborrece, a gente briga. Não é possível. Aí depois, desculpa, me excedi e tal. Mas a gente vai levando. São relações afetuosas, mas relações afetuosas conflituadas. Porque são laços que ainda são frágeis. Eles não têm... eles têm muita dificuldade de lidar. Então nós temos, na dinâmica das nossas famílias, quando a gente vai reencarnar, a tendência de que aquilo que era a natureza das provas vai se transformando em laço de afeto. Seria bom se tudo fosse só isso. Mas infelizmente, ou felizmente, pela lei de Deus, as famílias se formam por duas grandes naturezas de laço. Na verdade, são três,
mas duas muito fortes, que são os laços de afeto e os laços de desafeto. E aqui entra uma questão muito interessante, que as pessoas dizem, mas por que Deus faz isso? Por que Deus traz para dentro da minha família o cara que ele sabe que eu não gosto? Por que não pegou o sujeito que eu não gosto, mandou lá para a China? Você vai nascer lá, você vai ser budista. Manda para outro planeta, manda para Marte, sei lá, manda esse cara para outro lugar. Não, mandou para dentro de casa. Mandou para dentro de casa. E o que é pior, ainda me deu um vínculo com ele que eu não consigo me largar. Porque se fosse marido, eu até largava, mas como é que você vai largar mãe, largar pai, largar filho? O sujeito vem ligado em você. Aí, mas por que a lei de Deus tem esse expediente de trazer para dentro da nossa família os nossos laços de desafeto? Será que Deus é uma figura sádica e quer ver o circo pegar fogo? Aí diz, quem é que você não gosta? Ah, é? Você vai nascer pertinho dela. Será que é essa a motivação de Deus para que a gente tenha as nossas famílias formadas com laços tanto de afeto como laço de desafeto? A motivação de Deus para isso, exato. A motivação de Deus é a seguinte, está na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Ali Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus, e os Espíritos dizem que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ponto em seguida. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se o homem só é infeliz quando dela se afasta, na medida em que eu me afasto da lei de Deus, eu sou infeliz. Então, eu não tenho condições de ser feliz distante da lei de Deus. Não tem como, porque é o afastamento da lei de Deus que torna as criaturas infelizes. Então, para que eu experimente a felicidade, eu tenho que experimentar viver a lei de Deus. Em outras palavras, não dá para ser feliz sem amar. Não é possível. Então, o expediente da lei de causa e efeito é o seguinte: se você não encontrar com ele, você vai guardar raiva, vai guardar mágoa, vai guardar ódio, ressentimento, desejo de vingança. Eu quero que você seja feliz. Ou por outra, a gente diz, Senhor, eu quero tanto ser feliz. Ah, você quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Então toma teus desafetos. Porque não tem como. A única forma de nós sermos felizes é através do amor. Existem muitas pessoas que têm aquela crença assim, ai Senhor, eu queria tanto ser feliz. Ai, me dá um pouquinho. Já você não vai ser feliz no final? Todo mundo não vai ser feliz no fim? Por que não dá um vale logo dessa felicidade? Entrega logo um desconto, uma promissória. Por que eles não, vai ser feliz, mas vai ser só lá na frente. Você vai ser feliz, mas só lá depois. Puxa vida, que maldade. Me dá logo essa felicidade agora. É porque esta felicidade, ela é a consequência do amor. É por eu amar que eu sou feliz. Então, se eu tenho ódio de alguém, eu não consigo ser feliz. Para que nós consigamos alcançar a felicidade mais rápido, ele traz para a nossa convivência os nossos laços de desafeto. Por quê? Para que a gente tenha novas experiências. Que eu não fique só com aquela experiência, esse cara, esse foi o que me traiu, esse foi o que me traiu. Esse meu filho aqui, esse foi o que jogou o querosene dentro da rede quando estava dormindo e me matou para herdar a fazenda. Essa minha filha aqui, foi a que me jogou no poço. Essa aqui eu conheço. Esse meu irmão foi o que me roubou. Esse aqui me roubou. Então eu preciso de novas experiências para que essas histórias elas vão se diluindo no tempo, para que elas vão desbotando no tempo, para que outras histórias aconteçam.
eu não tenha só essa página do livro para ler. Eu tenha outras páginas, outras histórias com essa pessoa. E vocês certamente vão me dizer, mas não vai dar certo. Renascer do lado de um inimigo vai ser um inferno na minha vida. E a gente começa a pensar nas pessoas que a gente já não gosta hoje. Meu Deus, tiver que nascer com essa pessoa do meu lado, eu vou matar no berço ela. E aí, o que é que faz Deus a nosso benefício? Ele nos dá uma coisa maravilhosa. O beijo de Deus. Na hora da nossa encarnação, quando a gente vai renascer, Ele nos dá um beijo para nos desejar sucesso. Vai, meu filho, e o beijo de Deus produz o esquecimento do passado. O bendito esquecimento do passado que todo mundo quer tirar. Ai, mas eu queria saber, cara, se você levantar uma ponta do véu, você sai mordendo todo mundo que está à sua volta. Se a gente tem o esquecimento do passado, há razões de sobra para que isto seja assim. Porque se nós fôssemos lembrar tudo o que aqueles que estão em nosso derredor fizeram ao longo de sua história de vida, nós teríamos muito mais dificuldade de ter famílias harmônicas. Do jeito que está, já está difícil, que dirá se levantar o véu. Então o véu tem que ficar baixado mesmo. Oi? Claro. Se Deus nos criou simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Questão 115 e 121. Por que a gente gerou durante as diversas encarnações tantos desafios? O propósito é a gente só criar afetos. Né, esse seria o ideal. Como que a gente se perdeu e começou a criar tantos desafetos? E aí precisa depois se reencontrar para tentar reparar o vínculo. Em que momento que a gente começa a se desviar disso? Porque ele não nos criou maus, né? Nos criou só simples e ignorantes. Só simples e ignorantes. A humanidade não é a Terra. Nem todos os espíritos que saem da infância espiritual e entram no mundo de provas e expiações são tão teimosos como nós. Então, de repente, nós pertencemos a uma linhagem de espíritos que, saindo dessa condição de infância espiritual, fizemos muitas opções equivocadas. Então, tem que ficar junto mesmo, sabe? Os outros que eram mais dóceis e que, por algum motivo, foram mais obedientes, esses puderam constituir sociedades diferentes em outros lugares, não necessariamente aqui no planeta em que nós estamos. Aí quando você pergunta, mas por que a gente faz assim? Nós podemos trazer essa pergunta para hoje, em que eu pergunto, diante de tudo aquilo que nós hoje já sabemos, por que não fazemos? Por que não faço, se sei? Você não sabe, por que não faz? Não fazemos exatamente pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. Porque nós já temos. Qual é a informação que falta para nós? Não falta nenhuma. Nós temos informação sobre perdão, sobre imortalidade, sobre reencarnação, sobre lei de causa. Nós temos tudo. Mas com todo esse manancial, a gente já costuma dizer assim, não, eu sei, mas eu não vou fazer. Cara, que coisa doida. Esquizofrênico até. Porque sabe, mas não faz. Lá atrás, nós tínhamos menos conhecimento e, de certa maneira, nos equivocamos. Só que a responsabilidade dos espíritos que erram no início da evolução não pode ser compatível com o que a gente faz depois de uma certa caminhada evolutiva. Questão 627 de O Livro dos Espíritos, final do primeiro parágrafo do comentário de Kardec diz: por isso é mais responsável o homem civilizado que faz uma simples injustiça do que o selvagem que se entrega a seus instintos. Porque o selvagem que se entrega a seus instintos não tem compreensão das coisas. O homem civilizado tem, então, a simples injustiça que ele comete é mais grave, porque a responsabilidade nossa diante da lei é diferente. Então nós estamos vindo de uma história em que alguns de nós
já fizeram opções mais felizes. Quando nós fazemos opções mais felizes, nós automaticamente deixamos de pertencer a esta humanidade onde nós estamos. Isso está no livro A Gênese, capítulo 11, no item 35 a 37. Ali diz o seguinte, que na medida que uma humanidade vai andando e alguns espíritos evoluem mais do que aquilo que é a marcha do planeta, eles são retirados num fenômeno chamado migração individual. O que é migração individual? O espírito migra sozinho, não migra em grupo, migra para um mundo melhor, migra se ele quiser e fora da transição planetária. Nos chamados períodos normais, no chamado período normal, espíritos que avançam muito saem do planeta para mundos melhores, se assim quiserem, se aceitarem o convite, e vão viver neste lugar isoladamente, vão sair eles sozinhos, é individual. As migrações coletivas, que também estão nesses 3 itens do capítulo 11, 35 a 37, são coletivas. Ocorrem na transição planetária, não é convite, é compulsório, e não vai para cima, vai para baixo. Então, à medida que os espíritos vão melhorando, eles vão sendo retirados do planeta. E vai ficando sempre essa mesma coisa que nós somos. Mas o mundo não tem que evoluir como todo, a Terra não terá que tem. E depois o mundo tem. Feliz. Mas quem você leva os bons, como é que fica? Mas assim, enquanto ele é prova e expiação, se alguém se elevou muito, você pega essa pessoa e tira. Porque aqui é prova e expiação. Prova e expiação. Aí melhorou muito, tira. Porque ele está em provas e expiações. Exemplo, Alcione recebeu um convite, aceitou e foi. Bezerra de Menezes recebeu um convite, não foi. Mas a dinâmica do pensar dos espíritos não é para levá-los de vez, porque Alcione volta e reencarna. Mas eles se retiram dessa moeção de gente que é o planeta. Eles vêm aqui em missão e depois voltam para as suas sociedades agora nativas. Quando chega no período da transição planetária, cessa a migração individual. Acabou, não tem. Por 2 motivos. O planeta já vai virar regeneração. Para que essa afobação de ir embora, se daqui a 400, 500 anos já vai ser? Fica aqui. Já está chegando. Já está chegando. Para que coisa? Não vai dar tempo do cara encarnar direito lá. Então já fica aqui, meu filho. Segunda razão. Nos períodos de transição, há muita convulsão na sociedade e precisa da participação de todos. Como é que eu vou soltar um bom aluno se eu vou precisar de muito monitor? Onde fica? Quando o cara se transforma na Idade Média, aí ele vai. Não. Vai com Deus, porque ainda vai demorar bastante. Vai viver umas encarnações por lá, um dia eu te chamo para dar um contributo aqui. Aí o cara vai. Porque ele se transformou dentro da história que o planeta tem, na rampa que ainda estava distante do ponto de chegada. Quando ele começa a se transformar perto do final da rampa, aí não vale a pena mais ele ir. Aí já fica. Aí vai ficar. Mas quem se transformou lá atrás já foi embora. Isso é tão evidente que quando Jesus esteve no planeta, ele produziu um despertar de uma quantidade imensa de espíritos. Naqueles primeiros 4 séculos do cristianismo, os mártires cristãos, as pessoas que se iluminaram, as criaturas que se desenvolveram, todo um conjunto de espíritos que despertou espiritualmente naquele período do chamado cristianismo nascente, esse grupo de espíritos foi embora do planeta. Ele acordou, muitos voltaram para o planeta de origem, de onde eles eram, voltaram. Outros, na verdade, ficaram ainda ligados, mas numa condição de reencarnação bem menos frequente. Isso tanto é verdade que depois desses 4 séculos de cristianismo, foi tanta gente boa embora que só ficou nós. E aí nós demos origem à Idade Média. Por que a Idade Média é tão medíocre? Porque todo mundo que era bom foi embora. Aí
A arte dá para trás, a ciência dá para trás, a filosofia dá para trás, a sociedade não muda. Você pode pegar uma roupa do século VIII e uma roupa do século XIII, a roupa é a mesma, são 500 anos e ninguém trocou aquele véu da cabeça. Então há uma amarração muito pesada. E não estou dizendo com isso que todo mundo da Idade Média era ignorante. Não, nós tivemos São Tomás de Aquino, tivemos Francisco de Assis, Clara, vários gênios, mas eles são inumeráveis. Eu conto nos dedos os gênios da Idade Média. Foram grandes gênios, mas estava na Idade Média. A grande massa estava tocando fogo em gente em fogueira, estava criando maior confusão, uma intolerância religiosa sem tamanho, uma ignorância sem medida, que éramos nós mesmos. Por quê? Os melhores alunos acordaram com o grande professor e foram embora. Aí ficou nós. Agora o que a gente vai fazer? Vamos tocar. Aí o cristianismo começa a entortar. Tudo começa a entortar porque nós não tínhamos maturidade para lidar com a verdade que o Cristo deixou. Tem pergunta aqui. Vamos lá. Nosso amigo Deus Samir pergunta, para o nosso desenvolvimento moral, seria melhor a convivência com os afetos ou os desafetos? Olha, o ideal é a convivência mista, porque se a gente conviver só com os desafetos, a gente vai à loucura, a gente vai matar todo mundo. E se eu conviver só com os afetos, eu vou andar lento. Então a melhor estratégia é que a nossa família seja igual uma bisteca mesmo, sabe? Vai ter um pedaço de osso e um pedacinho de carne, um pouquinho de gordura, e você rói aquele osso, né, e vai roendo o osso, e acha bom. Resultado, é essa combinação que dá o tempero da família. Então não pode ser só laço de desafeto, senão a gente não suporta, a gente abandona tudo. A gente tem que ter na família alguém que nos faça voltar, que nos motive a chegar em casa e se debruçar num berço. Alguém que diga, eu não posso ir embora porque não posso deixar fulano para trás. E essa compreensão de que eu não posso deixar para trás A ou B é que faz com que as famílias permaneçam. Mas dentro desse lar, não estou dizendo que todo lar tem laço de desafeto, mas dentro desse lar, muito frequentemente estão ali colocados alguns pontos para serem trabalhados de desafeto. Jorge, posso perguntar também? Claro. Dá tempo? Dá sim. Você falou da natureza das provas, no início da civilização. Sim. Então a natureza praticamente era um grupo. Era um? Era um grupo de pessoas. Sim. E a natureza das provas era homogênea. Com a evolução, vai criando afeto e desafeto. Então essa natureza das provas, o mundo contemporâneo, hoje é muito... Hoje, mistura tudo. Hoje, para você ter na família um laço de natureza das provas, é muito raro. Você ter um filho que é um espírito que você não conhece, é muito pouco provável. Porque as vinculações que a gente já desenvolveu em tantas existências, não tem muita vaga para você ter um espírito que você não conheceu, né? É muito mais lógico que as pouquinhas vagas que a gente tem hoje em família sejam ocupadas por afeto ou desafeto. Mas só para vocês verem, eu posso ter, por exemplo, uma família formada de muitos filhos em que eles não têm vínculo entre si. A mãe teve 14 filhos. Nem todos os filhos se conhecem. Eu posso ter filhos que são afeto da mãe, outros desafeto da mãe, outros afeto do pai, outros desafeto do pai, outro que é desafeto do pai, afeto da mãe, um que é afeto da mãe, desafeto do pai, um que é desafeto do outro irmão. Então nem todo mundo se conhece. E ainda pode ter uma circunstância que não está descartada, de determinadas famílias que passarão por algumas provas, como prova da pobreza, da desassistência, disso, daquilo, que esses espíritos não têm vínculo entre si, eles têm vínculo com a prova da pobreza. Então eles reencarnam naquele lugar, às vezes vão ter existência curta, só para experimentar a pobreza pela pobreza, mas eles não têm necessariamente um vínculo entre si, tá bom? Eu avisar o pessoal que quiser fazer pergunta, levanta a mão. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? A gente leva o microfone ou pode fazer por escrito, tá bem? Eu vou continuar.
Só logo no início, você colocou do Paleolítico e do Neolítico. E os índios, eles são povos remanescentes dos mundos recém-criados? Ou eles, nesse contexto, como se encaixa? Depende do que você considera indígena. Não, são as tribos isoladas ainda. Isolada. Isso, aí você falou isolada, aí agora você definiu. Tá bom. Porque tem muito indígena que tem internet, anda de picape, tem um HB20. Eu não posso considerar que esses são espíritos iniciantes. Mas nós temos, na Amazônia, eu venho da Amazônia, eu posso falar isso de sobra. Sou do IBGE, tenho muito mais autoridade ainda para falar. Nós temos uma série de povos isolados, não faz parte do censo. Como é que eu vou contar o cara que é isolado? Não conta, ele é isolado. Não tem como entrevistar. Então, povos isolados a gente não entrevista. Se eu não me engano, tem 65 comunidades isoladas na Amazônia. Nunca tiveram contato com o ser humano. Eles não estão sequer na idade dos metais. Eles não sabem fazer uma ferramenta de ferro. Eles não sabem pegar aquela terra que está cheia de hematita e tocar fogo nela até que o ferro desça e depois derreter esse ferro e fazer um machado. Não sabem. As suas ferramentas são só de madeira, só é arco, flecha, só o que tem, não tem nada mais forte do que isso, não conseguem. Muitos não têm ainda ideia de agricultura, são nômades e vagueiam atrás de comida porque não sabem plantar, então eles andam. E existe uma orientação do seguinte tipo: não entre em contato, deixa eles viverem na condição que eles são. Então são chamados povos isolados. Em 2022, nós tivemos uma tribo indígena lá, era da Amazônia, inclusive, lá do meu estado, que tinha um único índio, um zico só, que tinha sobrevivido da tribo dele. Dizimaram a tribo e ele ficou sozinho. Ele não tinha parceira, ele não tinha ninguém. E esse índio, ele era nômade. E ele andava pelos lugares, armava a sua tenda lá, a sua malota, sua oca. Aí ele ficava um tempo, depois ele saía. E ele tinha um nome, se vocês botarem na internet vocês vão achar, chama Índio do Buraco. Porque ele tinha um negócio, que ninguém sabe o que é, porque ninguém conversou com ele. Ele cavava um buraco fundo. Bem fundo, era um buraco estreito e fundo, aonde ele parava, ele cavava esse buraco. Quando ele ia embora no outro local, ele cavava o mesmo buraco. Então se sabia por onde ele tinha andado, por essa marca que ele deixava, um buraco de mais de 1 metro de profundidade, de uns 40 centímetros assim de tamanho e uns 15 de largura, um buraco estreito. O índio do buraco. Em 22 ele faleceu. Estava no meio do censo e ele faleceu. Então, existem muitas. No Acre também tem comunidades isoladas. Quando o avião passa por cima, eles flecham o avião, porque eles ficam numa região que o avião... Só que o avião passa muito alto, né? E eles veem aquele pássaro enorme, aí eles atiram flecha, mas nunca se fez contato com eles. Nunca se fez. Bom? Só para fechar, quero deixar uma coisa para vocês pensarem em casa. Vocês já viram que na pré-história tinha arco e flecha? Que os egípcios usavam arco e flecha? Que os gregos usavam arco e flecha? Que os nossos índios da Amazônia usavam arco e flecha? Como é que todo mundo usa arco e flecha se eles estão isolados uns dos outros? Depois vocês pensam, como que essa informação pode ter chegado porque todos os povos usaram arco e flecha. E todo mundo usou com aquela seta na ponta e uma pena nas costas. Como que isso chegou? Isto é um indicativo da reencarnação. Mas vamos para frente. Vamos lá. Então nós temos os nossos laços de desafeto, em que os indivíduos, eles vão retornar para fazer parte das nossas histórias. A gente tem na família laço de afeto, mas também carrega, não vou dizer que todo mundo, tem famílias que não tem laço de desafeto, os filhos são maravilhosos, todo mundo se dá bem, tudo tranquilo, mas existe uma quantidade significativa de famílias que são compostas por laços de desafetos também. Tem afeto, tem desafeto, né? Quando a gente tem muito desafeto, o osso é grande, a carnezinha é pequena, aí, na bisteca. E quando tem mais afeto e desafeto,
Aí tem uma carne maior, o ossinho é pequeno, mas está lá presente a figura. Assim como no laço de afeto existem dois tipos, que são aqueles laços de afeto parceiro mesmo, que a gente pode contar, e os laços de afeto frágeis, os conflituados, do lado dos laços de desafeto também tem dois tipos. Existe um tipo de laço de desafeto que renasce em casa, que são os laços oriundos do ódio. Oriundos do ódio. O sujeito tem um ódio mortal de alguém, que essa pessoa desgraçou a vida dela, matou o filho, infelicitou a filha, roubou a família. Nossa, não aguento nem olhar para essa pessoa, dá vontade de voar no pescoço dela. São laços de ódio. E ninguém vai ser feliz com esse tipo de laço. Então, nestas circunstâncias, para que a gente se resolva, a gente precisa reencontrar. Mas eu tenho uma notícia boa. É que no mundo espiritual a gente conversa sobre isso antes. Isso não é assim, você não gosta dele? Pois então vai ser ele. Não. Você não gosta dele? Então você vai sentar, quando vocês vão se acertar, porque vocês precisam ir juntos. Vocês vão ficar conversando, se encontrando, discutindo, até que vocês se acertem. Quando vocês disserem, nos acertamos, tá tudo legal, aí a gente vai e reencarna vocês. Tá com vocês o jogo, agora vocês vão conversar. Jorge. Oi? O projeto para todos nós é amar, né? É não ter mais inimizade nenhuma. Perfeito. Digamos que a gente tem um desafeto, mas se os dois, mesmo sem se encontrarem, deixarem de se odiar, porque é possível você desenvolver um relacionamento de carinho, mesmo não tendo se encontrado. Você não ficar com aquele sentimento ruim de ódio que você colocou, querer se vingar e tal. De repente você não se encontra, você não tem necessidade. Eu digo assim, não é uma necessidade absoluta que, porque a gente teve um desafeto, uma construção de desafeto, que a gente tem que se reencontrar com ele de novo. É por aí ou não? Ou vai ter que se encontrar para resolver com aquele? Eu não posso resolver com o outro, ele não pode resolver com o outro e a gente deixar de se olhar. Daqui a pouco, no próximo bloco. Eu vou tratar isso daqui a pouco. O próximo slide é isso. A questão da vibração também. Veja só. A questão da vibração. Porque eu não conheço, nunca tive contato, ou não teve nenhum relacionamento, mas ele está na mesma sintonia de vibração, de ódio, e não vou com a cara de fulano. Eu nunca tive nada. Daqui a pouco, no próximo bloco. Sendo nos próximos capítulos. Mas eu vou me adiantar só um pouquinho, pegando um outro contexto que serve de base para isso. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma moça que ela é prostituta. Na vida dela, ela teve milhares de parceiros. Milhares de parceiros. Milhares. Nesses parceiros, ela teve 4 que ela se apaixonou, que ela viveu uma história de amor muito forte. Mesmo tendo uma vida de prostituta, ela teve uma história de afeto com essas 4 pessoas. E ao longo da vida profissional dela, ela teve 2.000 parceiros. Como é que essa moça vai se resolver? Ela vai encontrar os 2.004 para resolver? Quantos ela vai encontrar? 4. Um cada vez. Os 4 com os quais ela teve maior vínculo, esses estarão mais próximos dela. Os outros são só clientes. Então quer dizer que não deixou nada. Não deixou nela a promiscuidade, que é uma outra coisa, que não precisa ser com eles. Mas ela vai trazer a necessidade de se resolver da promiscuidade. Vocês percebem como é diferente? Uma coisa é eu comigo mesmo diante da minha promiscuidade, meus 2.000 clientes. E eu com o outro em função dos vínculos que eu criei com esses indivíduos e que de certa maneira predispõe para que eu volte a encontrar com esses 4 numa próxima existência. Isso já é uma antevisão do que a gente vai viver daqui a pouco, no próximo bloco. Bom, então aqui nos laços de desafeto existem 2 tipos. O primeiro tipo de laço de desafeto é o do ódio. Eu tenho ódio. Aí lá no mundo espiritual, o cara se ajeita, perdoa,
se abraçam, se beijam. Diz, não, a gente já se resolveu. Chora, aí se arrepende. Tá beleza? Tá. Vão ser irmãos, tá? Aí o cara reencarna como irmão. Quando reencarna, eu vou saber o que verdadeiramente existe dentro do coraçãozinho de cada um. Porque lá no mundo espiritual, o ego mente. E eu posso dizer, está tranquilo. Ele me matou, mas isso aí não tem nada a ver. Superado. Vem pra cá, papai. Vem pra cá, vem pagar boleto, vem ter sogra, vamos ver como é que vai dar isso. Porque aí o cara vem pro lado de cá, encarna, e nós iremos saber se realmente aquilo que ele diz... Então, a encarnação ela tem um valor muito importante, que é de revelar para o espírito aonde que ele está. Porque se nós ficarmos no mundo espiritual, eu posso evoluir? Posso. Mas eu não tenho garantia que eu evoluí. Essa caminhada toda que o André Luiz fez, eu não sei se ele fez. Eu vou saber quando ele reencarnar. Porque de repente ele pensa que fez, mas ele não fez. Ele pode ter andado até a metade daquilo, mas já é um progresso, né? Que ele estava aqui, ele andou até ali, mas não, ele só foi até a metade. Outra metade ele não dá conta. Camilo Botelho, do livro Memórias de um Suicida, 52 anos no mundo espiritual após o suicídio. Uma mudança incrível, mas vai reencarnar. E vai experimentar a cegueira, porque é muito típico, quando numa situação de suicídio você motiva o suicídio por algo, aquilo que motivou tende a retornar exatamente para que você prove que aquilo você superou. Ah, era cegueira? Cegueira na próxima. Ah, foi uma falência? Falência na próxima. Ah, foi o grande amor que abandonou? História de amor abandonado. Porque são essas experiências retornadas que caem no clichê que o espírito traz do passado, que vai dizer, se eu conseguir pavimentar a minha estrada, ou se ela ainda está esburacada. Se eu ainda não tiver realmente resolvido, aquilo vai dar problema. Só que lá no mundo espiritual, a gente às vezes mente para nós mesmos. Daí a gente precisa renascer para que a gente descubra. Se eu ficar lá, vou precisar de séculos para chegar o que eu consigo avançar numa encarnação. Porque numa encarnação, quando eu volto, aí eu volto e realmente isso aqui eu consegui, isso aqui eu não consegui, isso aqui eu consegui e tal. Pronto, já sei o que é que eu estou melhor. Então, a encarnação é a prova real da evolução. Fica lá, é só uma prova dos 9, não é a prova real, né? Não faz a prova dos 9. É confuso? Está aflita, minha filha? Não fique. Deus tem muito... Você quer perguntar? Você falou. É quem tá. Oi. Você falou que tem famílias. Tem famílias. E a bisteca tem mais carne. Tem. Ou assim é menor. Sim. A outra família bisteca só tem um pedacinho de carne em moção. Por quê? Porque aquela família que tem mais carne está mais evoluída, já se ama mais. Eu não posso dizer assim, está mais evoluída, mas eu posso dizer que esta família foi mais em busca de construir laços de afeto. Resolveu o problema com o vizinho, que jogava o tapete por cima do muro, sabe? Não brigou, não criou problema no trabalho, não xingou ninguém no trânsito, conviveu bem com a sogra, não jogou o pai e mãe no asilo. Então, foi tendo uma dinâmica diferente. Então, de acordo com a dinâmica que você tem, você automaticamente desenvolveu, pelo seu livre-arbítrio, mais laços de afeto. O outro fez pouca força. Você não estou nem aí, não. Eu não estou nem aí, não. Comigo é assim mesmo. Então, tá bom. Então, aumenta a carga de desafeto. Tá? Acontece casos que a verdadeira família, a pessoa só reencarna naquela família, mas é adotada com a outra família. Quer dizer, a aprovação dela e os afetos, desafetos estão na outra contexto. Sim. Ele sai daquele bubuca, ou porque o espírito pode ser que a aprovação dele seja um pouco mais evoluída em outro contexto, sim, ou também acontece isso.
Repare que a nossa família espiritual ela é muito grande. Ela é muito grande. E quando uma pessoa vem com uma perspectiva de adoção, ela evidentemente tem a possibilidade de que a mãe biológica queira. Se a mãe biológica quiser, segue o plano A. Se acontecer a adoção, vai para o plano B. Tem afeto aqui, tem afeto lá, desafeto aqui. Do jeito que vier, se resolve. Eu confundi? Vou ser mais claro. O sujeito veio para ser médico. Ele é para ser médico. No terceiro ano da faculdade, ele engravidou a colega de sala. E o pai dela disse, você vai casar com a menina, senão eu te mato. Aí ele casa com a menina, tem menino, tem bebê, tem confusão, não consegue mais terminar a faculdade. E o pai dela diz, olha, eu tenho uma sapataria, se tu quiser eu abro uma filial para ti e você vai tocar essa sapataria, para você cuidar da minha filha. E se você não cuidar dela, vou te matar. Aí o cara recebe aquela sapataria, ele vai ser um comerciante, ele até prospera. Ele faz outras filiais, ele cresce, se torna um comerciante de sucesso, mas ele não foi ser médico. Aí eu pergunto, ele perdeu a encarnação? Ele pegou um outro caminho. Plano B. Pegou outro caminho. Plano B. É uma história bem parecida com essa. Mas olha o que aconteceu nesse caso. Se ele fosse seguir o caminho como médico, ele iria encontrar provas, experiências e desafios típicos da vida como médico. Na hora que ele virou dono da sapataria, ele não enfrentou isso. Ele enfrentou outras histórias. Imposto, empregados, né? Imposto de renda, ser honesto, lidar com cliente. Foi um outro conjunto de experiências que ele teve, que se ele fosse médico ele não teria. Então, ele está desenvolvendo um outro flanco da vida dele aqui e não o de médico. A experiência como médico vai ficar esperando para uma próxima. Fica pendente. E numa próxima existência, ele vem de novo, vamos ver se ele consegue acertar o caminho para a medicina. Deve sentir uma saudade enorme da faculdade e este sentimento dentro dele pode fazer com que ele desenvolva dentro de si uma sensação de que ele não cumpriu o que deveria. E esse espinho na carne é importante para que numa próxima existência ele venha ainda mais motivado para dar cumprimento a uma programação. Importante observar que a gente não vem do mundo espiritual com um planejamento só. A gente vem com várias alternativas. Muitas pessoas acham que o planejamento é o destino da pessoa. O planejamento não é o destino. O planejamento é o melhor caminho. E este melhor caminho não significa dizer que é uma trilha que você tem para andar. Não. A melhor representação de planejamento espiritual é uma teia. Quantos caminhos tem para sair do centro da teia para a borda? Cara, tem milhares de caminhos. O destino será sempre o mesmo que a felicidade. Agora, a rota que você vai seguir... Esse exemplo que você deu, assim, vamos ver se eu captei. Não, tá ligado? Digamos que ele tivesse sido um sapateiro totalmente insatisfeito com a vida, que tratasse os clientes todos mal. Eu queria era ser médico, eu vim para ser médico. Aí ele desperdiçou a encarnação dele, né? É muito pesado. Ele não encarou bem a experiência dele. Eu não diria que ele desperdiçou, porque alguma coisa ele aproveitou, mas ele aproveitou pouco. Ele teve um baixo aproveitamento por conta da reclamação. Mas é ruim a gente dizer assim, perdeu a encarnação. Isso aí que já era. Não, tudo aproveita. É igual dentista. Tem só aquele caquinho que... Vamos aproveitar. Que a gente faz um implante, puxa daqui e tal. Dá sempre um jeito, né? Então, a boa representação de como é que os mentores agem é como no GPS. Quando você pede uma rota, ele te dá uma rota. A rota que o GPS dá é a única que existe? Mas por que ele deu essa? Porque é melhor. Aí você sai. Se você perdeu uma rua para entrar, o que o GPS faz? Ele recalcula a rota. Ele não te tira do destino, ele te recalcula. A rota que ele vai te dar, já que você errou, é sempre pior do que a primeira.
Mais buraco, mais longa, vai demorar mais, vai ter mais trânsito, mas vai chegar. E o GPS não se cansa. Você errou de novo, ele reprograma. Errou de novo, não tem aquela de GPS, cara, não vou te levar mais. Não vou mais. Uma vez em Florianópolis, quase o GPS desiste de mim. É porque a rua estava fechada e eu achava que não estava fechada. Aí eu rodava, dava o balão, quando eu entrava no trevo, aí a Sam me dizia, aqui, como está fechada? Aí eu pegava outra, aí recalculando a rota, aí eu ia de novo, voltava, eu vim umas 4 vezes no mesmo lugar, até que eu descobri, tá fechado. Mas coitado, o GPS sofre da minha mão demais, eu morro de dó dele. Então o GPS ele tem essa similaridade. Os mentores também não vão dizer, olha, cansei de você. Vai fazendo outras programações. Você falou de plano B. Tem gente que já está no plano 4HBXO908. Que cada decisão tomada pega uma outra rota. Aí não pega de novo, não. Casou com quem não devia, separou, aí depois casou com não sei quem. Aí os filhos, aí largou a profissão, saiu de Porto Velho para Curitiba, e aí o cara vai... Meu Deus, é uma loucura. Jorge, a plataforma de ascensão do mundo regenerado, você falou que está próximo, é que muitos já foram, agora não são chamados mais porque está muito próximo. Então, sossega que vai ter bom. Mas como é que você vê o mundo contemporâneo? Esse mundo regenerado hoje? Essa programação da humanidade, pelo que... Você quer que eu minta ou quer que eu fale a verdade? Duas coisas. Notícia boa, notícia ruim. Rapaz, a notícia boa que eu tenho para dar é que nós estamos na transição planetária. Agora a notícia ruim é que eu não sei quando termina. No meu entendimento, minha visão particular, eu posso estar errado. Nós já poderíamos estar muito mais na frente. Porque assim, o que falta para a humanidade para a gente resolver os nossos problemas? Nós já temos todas as ferramentas. Por exemplo, vou dar 3 exemplos. Primeiro, hoje nós produzimos mais do que a gente precisa para comer, não é verdade? O mundo produz mais comida do que precisa. Então por que tem gente passando fome? Porque repare, se faltasse comida, eu diria, não, é porque tem dificuldade, a gente vai ter que dividir, tirar da metade, comer menos, tirar metade, comer só meio pão para dar meio pão. Não é verdade. A gente produz mais do que precisa. E como é que a gente produz mais do que precisa e as pessoas, não é que elas estejam, como é que eu vou dizer assim, pobres. Elas estão morrendo de fome, o que é totalmente diferente. É morrer de fome, é não ter acesso ao alimento. É inconcebível que a nossa humanidade, que tem toda a condição de resolver isso, não resolva. Não resolve porque não quer, igual a questão do sapo. Não resolve o problema da fome porque não quer. Eu não estou dizendo para ter uma sociedade todo mundo igual, não é isso não. Se quiser ter rico, tem. Se quiser ter pobre, tem. Não tem. No que não pode, a pessoa fica sem comer, só isso. Sem comer que não dá. Mas terem pessoas mais ricas, tudo bem, porque o cara é mais inteligente, criou uma empresa, criou uma indústria, deixa de ganhar mais, deixa o cara ter. Mas o que não dá é para você ter uma pessoa sem o mínimo. Segunda, quem de nós não sabe que a paz é melhor do que a guerra? E por que a gente está se matando no campo de batalha? Por que a gente se mata? Está matando a juventude. Hoje, jovem é uma coisa rara, porque está todo mundo velhinho. Eu já estou com 103. Então, está todo mundo muito velhinho. E o que a gente tem de bom é que a juventude empurra para matar. Poxa vida, é um absurdo isso. E nós podemos, hoje, se eu quiser parar a guerra, hoje eu paro a guerra. Nós. Terceiro exemplo, meio ambiente. Quem não sabe que a gente não pode agredir o meio ambiente? E por que a gente agride? Não é doido isso? E eu digo mais, a gente não entra na regeneração com gente morrendo de fome, a gente não entra na regeneração com guerra, e a gente não entra na regeneração com agressão ao meio ambiente, não tem como. Só que essas 3 coisas,
A gente pode resolver, não depende de ninguém mais, é só a humanidade dizer assim, eu quero. Então, se a humanidade não faz, eu posso dizer para você que a gente só não está melhor porque não quer. Eu entendo que nós já poderíamos estar num mundo regenerado. A gente já poderia, sim, já poderia. Nós não estamos porque nós não queremos. Eu recebi umas imagens agora essa semana do Sudão, das pessoas torturando as outras, matando, passando com um carro por cima. Não tem necessidade nenhuma disso. Para quê, meu Deus? Qual é o sentido da intolerância religiosa no planeta no século XXI? Que estupidez sem tamanho! Como é que nós somos assim? Então nós só não estamos porque nós não queremos. Não sei quanto tempo a gente vai demorar, mas eu digo para vocês, com guerra, com fome e com esse desrespeito ao meio ambiente, não tem mundo de regeneração com essa realidade, não tem como. E está na mão para resolver, não resolve, porque não quer, e a coisa vai só patinando, a gente já está no século XXI e não se resolve, com tudo à mão. 21 e meio quase. Poxa, já está bastante para dentro do século XXI e o trem não avança. Não. A Ana queria fazer uma última perguntinha, nós vamos para o café agora. Não, eu quero fechar isso aqui. Você quer fechar isso aqui? Eu quero fechar isso. Não, pode ir, Ana, eu fecho. Eu não sei se faz sentido, assim, mas eu fico pensando que quando acontece, por exemplo, da gente criar laços de mão única. Por exemplo, a gente vê muito pessoas que desenvolvem um amor, um vislumbre, algo assim com uma pessoa que às vezes até outra pessoa nem sabe que você existe. Ou então acontece, por exemplo, de alguém me fazer alguma coisa que por mim aquilo é extremamente ofensivo, ou eu fico guardando um rancor daquilo, a pessoa nem sabe que eu entendeu, a pessoa nem sabe que eu existo, a pessoa seguiu a vida dela, e eu fico ali alimentando aquele laço que é de mão única. Daqui a pouco, no próximo bloco. Laço de mão única, esse é bom. Quais não tem afeto, desafeto de mão única? Eu vou falar disso daqui a pouco, no próximo slide. Tá bom? Quero só fechar isso aqui para a gente ir para o intervalo. Nós temos 2 tipos de laço de desafeto. Um é do ódio, que eu já falei mais do que podia. E tem um segundo laço de desafeto, que é o da mágoa. Qual é a diferença de mágoa para ódio? É que ódio a gente tem de quem a gente não espera nada. E a mágoa a gente tem de que a gente esperava que nos desse algo de melhor e esta pessoa não nos deu. Então a gente tem mágoa de filho, tem mágoa de marido, tem mágoa de pai, mágoa de mãe. A gente não tem mágoa de assaltante. Não tem mágoa de assaltante. Tem raiva, tem ódio. Não tem raiva, não tem mágoa. Aí tem uma mágoa do político. Não tem mágoa dele. Você pode ter raiva dele, pode ter ódio dele. Mas mágoa você não tem, você não esperava nada. Porque, eu doído dizer isso, mas é verdade. Toda mágoa é um amor que adoeceu. Por baixo de toda mágoa tem amor, gente. Se você diz assim, eu tenho mágoa muito grande do meu filho, você ama. Você esperava que ele fizesse por você o que ele não fez. Por isso que você tem mágoa. E essas mágoas, elas podem produzir laços de desafeto também. Se o laço é de ódio, o cara renasce irmão, pai, filho, mãe, e nasce numa série de arranjos familiares. Mas ele não nasce marido. Não dá para você ter com inimigo o marido. Se o cara é seu inimigo, como é que ele vai ser seu marido? Ele é inimigo. Mas se ele for de mágoa, dá. Eu tenho um marido, tenho uma mágoa dele, porque ele foi embora, me deixou sozinha, arranjou outra e tal. Se existe mágoa, existe chance de se encontrarem no amanhã. Mas eles podem se encontrar como marido e mulher, mas eles podem se encontrar como pai e filha, podem se encontrar como irmãos, podem se encontrar numa série de modelos. Capítulo 46 do livro Nosso Lar, Sacrifício de Mulher, conta a história da mãe do André Luiz, que diz
que vai renascer e o pai dele, ex-marido dela, junto com as amantes que ele teve, vai ser tudo filho dela. Ela vai ser mãe de todo mundo. Tem gente que fala que ela vai casar de novo com ele e elas vão... Não é. O que está escrito lá é que acolherei a todos, T-O-T-O-D-D-O-S, todos, nos meus braços maternos. Então, ele vai vir também como filho nessa condição. Ela vai trazê-los todos como filho. E ele vai vir bem sequeladinho, porque ele está bem complicadinho. Então, ele vai ser um filho bem problemáticozinho, exatamente pelas histórias que ele traz. E elas, aí você vê o que é a grandeza de um amor de mãe, que se comove e traz como filho os que ela nem precisaria. André Luiz fica... Não, mamãe, você não precisa de um negócio desse. Não, mas ele precisa. Eu não preciso, mas ele precisa. Seu pai precisa, meu filho. E aí acaba acolhendo numa condição de chamados casamentos sacrificiais. Capítulo 18 do livro Estudando a Mediunidade. Depois vocês dão uma olhada lá. Bom, então esses são os laços de desafeto. Tranquilo? Aí respondendo um pouco às perguntas que vocês fizeram, o que vai acontecer se de repente, nessa circunstância que nós temos aqui, houver uma mudança no sentimento entre essas pessoas e este indivíduo que hoje é laço de afeto, se ele na verdade evoluiu e já não é mais uma alma endurecida, se ele agora é um cara bom, que ele fez coisas perversas para mim, mas ele hoje é um cara diferente, ele é um espírito renovado, ele mudou. Se ele mudou, ele não tem a necessidade de encontrar comigo, porque ele é melhor agora, ele se transformou. Se ele mudou e eu não mudei, o que é que pode acontecer? Se ele mudou e eu não mudei, vai aparecer outro cara para ser meu desafeto. Por quê? Porque eu que fui a vítima, eu caí no capítulo da vítima magoada. A vítima magoada se enrola igual ao algoz, porque a vítima magoada ela fica se arrastando e gemendo. Então quando a gente sofre e depois se coloca na condição de vítima, fica com vitimismo, reclamando da vida, nós caímos num quadro em que o nosso algoz pode até nem estar mais na sintonia que eu tenho. Então ele nem vem mais, ele pode estar num outro patamar. Mas como eu não mudei, ele não tem a necessidade de vir comigo, porque ele está melhor. Eu estou atrasado e ele avançou. Então outra pessoa vai assumir este papel em função do que eu fiz. E se eu também mudei? Se eu mudei, como é que fica? Bom, se eu mudei... se eu mudei, então eu não vou ter laço de desafeto. Se eu mudei, eu não preciso ter laço de desafeto. E se os dois mudaram? Se o meu desafeto mudou e eu também mudei, os dois mudaram, e aí, o que é que acontece? Pergunta de prova. Se os dois se entenderam, então agora é o momento dele ir para o lado de lá. Longe de mim trazer preocupação para vocês, mas tem que passar todo mundo para o outro lado, tá? Vai dar trabalho, mas é a única forma de ser feliz. E só para terminar, para a gente ir para o nosso intervalo, não esqueçam que enquanto a gente está lidando com os laços de afeto e desafeto, tem gente chegando para conviver pela natureza das provas. Ao mesmo tempo em que eu já estou colhendo fubá desses aqui, tem gente chegando com milho para eu debulhar. Eu não quero ser pessimista não, mas eu tenho a impressão de que esta pessoa vai dar problema. Tem uma cara de sogra, não tem? Mas olha, eu nem gosto de falar de sogra, porque quando a gente fala mal de sogra, ela reencarna mãe. Aí é bom a gente deixar onde ela está, falar pouco, sabe? E achar que está tudo bem. Gente, então vamos para o intervalo. Na volta a gente segue de onde a gente parou. Tá bom?